Louvado é o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Estaremos falando um pouco da palavra do Senhor. Enquanto você abre, lembramos aos irmãos que esse Pix foi colocado já direto na conta da Dorcas Associação, e como nós não temos acesso para saber o que entrou lá, depois a gente informa, né, durante o próximo culto, qual foi o valor que entrou. E o que entrou hoje, depois nós vamos estar informando também, para que os irmãos possam estar cientes. E quem desejar depois estar ajudando, mas é só procurar o irmão Eduardo, né, e toda a equipe da Dorcas, e eles vão orientar. Diz o texto no Evangelho de João 14, o verso 18, é uma frase única, que diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pai, em nome de Jesus, diante de ti, Senhor, estamos para cada dia mais glorificar, exaltar o teu nome. Que possa, nesta noite tão especial, onde estaremos fazendo, Senhor, memória em a tua pessoa, ao teu sacrifício, ao teu projeto glorioso, que a tua amada igreja possa ser alcançada através da tua palavra, através, Senhor, desta ministração, vidas possam ser tocadas. Deus, nós rendemos louvores e gratidão e pedimos em todo o tempo que a tua boa mão esteja estendida sobre nós. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Podeis assentar. Nós queremos falar sobre a ceia como memorial da presença. E é importante que nós venhamos a entender que esse ato da Santa Ceia, ele está verdadeiramente respaldado pela palavra do Senhor e pela presença dele em nosso meio. Todos os cultos que nós realizamos, o Senhor, ele sempre vai estar conosco. Mas o culto de Santa Ceia é um culto especial. É um culto onde nós estamos cumprindo um mandato dele. Quando se reunir para participar do pão, do cálice, em memória de mim, disse o Senhor. Então, hoje, o ato de estarmos participando da Santa Ceia traz o memorial da presença daquele que morreu pelos nossos pecados. E é muito importante quando a gente observa no capítulo 14 e o verso 18, que aqui foi lido: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É entender o contexto desse verso, porque às vezes a gente vive na nossa dinâmica do dia a dia, a nossa realidade, e essa realidade, ela está distante daqueles dias do Senhor. Aqueles dias que ele passeou, né, ou caminhou por essa terra para cumprir o propósito de Deus, para a realização de algo muito especial e necessário para a humanidade. E no dia a dia da nossa jornada, a gente, às vezes, nos nossos afazeres, a gente nem para pensar. Domingo, que é o nosso caso aqui, vai haver ceia. Então, nessa semana, eu preciso colocar o meu coração voltado, centrado nesse culto, para chegar diante da presença dele com oferta agradável, adorando, exaltando. Não, muitas das vezes
Nós simplesmente, na nossa correria, não paramos e não tiramos tempo para refletir na graciosidade deste bondoso Deus que nos alcançou através da cruz e simplesmente chegamos aqui, é mais um culto, é mais uma reunião, tomara que acabe logo, os louvor hoje não estão bom, a gente arruma um monte de desculpa, a gente acaba entrando por um caminho de verdadeiramente criticar, de apontar e de repente achar que é mais uma reunião. Não, essa reunião é uma reunião importante, é uma reunião necessária, porque a mesa está posta e ele, o dono da obra, ele está presente. Então é importante que venhamos a compreender isso. E o verso 18, que está no capítulo 14, esse capítulo 14, ele vai trabalhar a proposta de um cenário, né? E esse cenário do capítulo 14 de João, ele é conhecido como o discurso do cenáculo, ou até mesmo o discurso da despedida. Por quê? Porque era o lugar da última refeição de Jesus com os seus discípulos. Era o momento especial da comunhão antes da cruz. E veja que, diante deste ambiente que estava estabelecido, os discípulos estavam angustiados. Eles estavam tristes, porque Jesus já tinha anunciado que ele iria para o Pai. E quando você vê o capítulo 13 de João, você vai ali observar algumas coisas que dão sequência ao processo da despedida, quando o Senhor ele vem lavar os pés dos discípulos, né? Ali naquele momento, sendo o mestre aquele que serve. E quando alguém questiona e diz, eu não preciso, imagina. Não, quem não participa comigo não é estar comigo. Não tem comunhão comigo. Se não deixa eu fazer esse propósito, então não tem parte comigo. Então, olha como o Senhor já dá uma reprimenda a Pedro. E depois, mais à frente, ainda no capítulo 13, ele vai comunicar e anunciar, revelando o traidor, Judas. Então, olha o coração desses discípulos como estão. Mas no finalzinho do capítulo 13, então, ele também declara, olha, Pedro, você vai me negar. Então, olha, como é que nós podemos entrar na história e contemplar que esse ato da ceia, essa mesa colocada, essa mesa posta, ela estava sendo o momento e o ambiente de angústia, um ambiente de despedida, um ambiente que estava provocando no coração daqueles homens que sempre estiveram com Jesus uma dificuldade que talvez eles nunca tinham enfrentado. Estava diante de um cenário que ele, o mestre, vai embora. E nós, como vamos ficar? Então, ao ouvirem sobre a partida do mestre, o coração dos discípulos foi tomado desse sentimento de orfandade. Vão ficar sozinhos. E isso traz, no contexto bíblico e cultural da época, uma compreensão do seguinte: o órfão, ele não era apenas alguém que estava sem os pais. Ele era entendido naquela época que essa pessoa já não teria proteção, não teria um acompanhamento, se fosse necessário, jurídico, não teria herança, não iriam também ter direção e estariam ficando sem identidade social. Então, olha que os tempos mudaram. Hoje temos vários departamentos do governo que atendem essa demanda.
temos associações, temos a sociedade que pode estender a mão, mas naquela época já era cultural. O órfão não tem proteção. O órfão, ele não vai ter herança. E o órfão não vai ter, mais a identidade social. Não tem um nome, não tem uma estrutura. E assim estavam os discípulos se sentindo. Vamos ficar órfãos do Senhor, do nosso Mestre. E é nessa condição de incerteza que Jesus, então, observa e ele faz uma promessa que vai sustentar essa igreja pelos 2 milênios. Ela vai dar uma estrutura, um norte, quando ele diz, não vos deixarei órfãos. Então, quando você passa a entender o cenário estabelecido, o contexto que o versículo está inserido, você passa talvez a sentir um pouco de alívio. Por que alívio? Porque você está inserido numa família. Você tem um nome, uma estrutura de uma linhagem. Você tem condições que podem superar toda e qualquer dificuldade de estar sozinho ou solitário, de viver uma situação de orfandade. É importante que nós venhamos reportar-nos lá para aquela época e entender que, naquele momento difícil, o capítulo 14, então, Jesus vai estar revelando, ei, não turbe o vosso coração. Por quê? Porque estavam turbados, estavam sentindo um peso. E ele diz, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele começa nessa leitura a aplicar algo de consolo, de conforto e de suporte, dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso traz consolo. É interessante quando a gente começa a compreender a proposta do capítulo e entender o quanto o Senhor é bondoso, misericordioso. O quanto é necessário nós entendermos que Ele está cuidando dos detalhes. E aí ele trabalha o consolo e ele diz assim, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, estejai vós também. Então veja, aí o consolo entra, trabalha o processo da angústia, do sofrimento, e já surge a promessa, ei, eu vou voltar. Não está perdido. Por isso, no desenvolver do projeto da palavra, no capítulo 14, nesse cenário que foi estabelecido, que se fala o discurso do cenário, ele vai trabalhando aspectos importantes e necessários para apontar o projeto e o propósito daquele que cuida. É aquele que se importa. É aquele que muitas das vezes o teu coração fala assim, eu estou sozinho, estou abandonado. Ele diz, não, eu estou contigo. Eu não te abandono, eu não te deixo. Então, quando observamos o ato da Santa Ceia, nós não podemos celebrar nessa situação uma ausência, nem apenas uma memória histórica, jamais. Mas precisamos celebrar a realidade de que Cristo que morreu é o mesmo que ressuscitou e hoje se faz presente no meio do seu povo. Falar da mesa da Santa Ceia, falar do culto da Santa Ceia, evoca essa condição. Ele ressuscitou e Ele está presente aqui. A mesa, amados, é o lugar onde o sentimento de abandono, ele morre.
aonde a certeza ela passa a estabelecer o sentimento de pertencimento, de renascença. Você não está só. Você está com Cristo na tua vida, habitando no teu coração. Então é importante que nós venhamos a compreender que a ceia nos dá a evidência da presença contínua. O texto em Mateus 28 e 20 vai dizer assim: e eis que estou convosco todos os dias. Não é alguns dias. Não é algo esporádico, não. É todos os dias. E olha, e o tempo é grande, até a consumação dos séculos. Então veja, no mínimo 1 século, 100 anos, você vai trilhar uma parte dele. E nesse caminhar, nessa proposta da promessa, Ele está contigo. Isso é maravilhoso quando nós podemos compreender que a promessa de Jesus, quando diz, voltarei para vós, ela cumpre-se de forma tríplice. Por quê? Pelo fato de Ele está indo para a cruz. Ele vai morrer, Ele vai se doar, mas ao terceiro dia Ele vai ressurgir. Então a ressurreição é uma proposta e uma promessa de que Ele já está voltando. E os discípulos não poderiam estar confundidos, se sentindo órfão, porque dentro de alguns dias, por mais 40 dias, Ele vai estar com eles para junto, orientar, orar, visitar e ter comunhão e reacender a chama que precisa estar ardendo no coração de todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador. Uma segunda proposta desse cumprimento é que a vinda do Espírito Santo estaria para acontecer. Nesse projeto de a ressurreição e os 40 dias que ele fica com os seus discípulos, discipulando, ensinando, orientando, dando condições, ele diz, como falou ali no verso 16, 17, vou enviar o Consolador. Eu vou chegando lá, eu vou falar, Pai, envia o Consolador, coloca à disposição. Então veja, vocês não vão estar órfãos. O Consolador, o Espírito Santo, ele vai refletir o Cristo vivo em cada coração. Todo aquele que aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse já herda a promessa gloriosa da presença do Espírito Santo habitando todos os dias. E quando entendemos isso, devemos estar nos dias atuais, trabalhando, estudando, realizando os nossos compromissos, vindo à igreja, voltando para o nosso lar, dando sequência à vida, mas entendendo que Ele está aqui bem pertinho. Ele está habitando e a chama vai estar queimando. E dentro desse processo, há momentos que eu glorifico a Ele, há momentos que eu enalteço o Seu nome, há momentos que eu oferto adoração, há momentos que eu digo que Ele é santo, que Ele é verdadeiramente vivo. Então tudo isso, sabe o que faz o Espírito Santo? Ele traduz de uma maneira especial em oferta agradável para chegar na presença dEle e Ele se sentir alegre, contente, porque valeu a pena a cruz para que você pudesse ter vida. Aleluia. E a terceira proposta desse cumprir a promessa de Ele estar, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que é a sua segunda vinda. É o dia que Ele está já marcado na agenda do Pai, o horário, os minutos e os segundos para Ele poder descer e vir buscar a sua noiva, para se estabelecer de forma como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Tudo isso é possível, e é verdadeiro também, porque assim como estava escrito lá em Gênesis 13:15, a cruz revelou a promessa, ele ressuscitou, ele esteve no nosso meio, ele foi ascendido aos céus, e depois ele disse: eu vou voltar para buscar o meu povo, porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então a tríplice promessa é essa: a ressurreição, a vinda do Espírito Santo e a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua amada igreja. Glória a Deus. E nesse momento da ceia, nós temos que experimentar a presença real dele, não no aspecto doutrinário católico da transubstanciação, não, que entende que o pão se torna o corpo, entende que o cálice, o vinho, se torna o sangue. Não é isso. São símbolos daquilo que ele fez, pagando o preço. Mas o que nós podemos entender, que no momento da ceia, nesse momento que vamos tomar do pão e do cálice, nós temos que entender que a experiência é viva, porque ele já habita através do Espírito Santo. Então essa presença é real, dando comunhão espiritual viva, verdadeira, real. Por isso, no dia de ceia, é momento de se quebrantar, é momento de adorar, é momento de glorificar e reconhecer: eu era um pecador, hoje eu sou um salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe por que isso? Porque ele, Jesus, não nos deixou um testamento de um morto, mas ele, Jesus, nos apresenta uma mesa de comunhão para que possamos ter realmente vivacidade com ele. Um homem que morre, ressuscita, vai ao Pai, deixa o Espírito Santo para estar conosco, dando a alegria da salvação, estabelecendo um projeto glorioso. Então, o maior testamento que ele poderia deixar se ele estivesse morto era que a continuação estaria através do Espírito Santo. Mas ele não deixou um testamento de morto, ele deixou foi vida, ele deixou foi alegria, ele deixou foi esperança. Então, quando muitos nesta noite chegar diante da mesa do Senhor e quem sabe esteja se sentindo aflito, sozinho, abandonado por causa das suas batalhas, das suas crises, entenda: a ceia é o memorial da companhia dele. A ceia apresenta que ele está presente. A ceia condiz e fala a respeito de que ele ressuscitou. Então, amados, que nós venhamos lembrar que Deus que decretou a nossa salvação é o Deus que caminha conosco no deserto, aonde você colocar a planta dos teus pés, ele está ali com você. Se você entrar em momentos de aflição e de crise, é ele que te consola, é ele que te conforta. Então, como os discípulos estavam no caminho de Emaú, caminhando triste, abatido, de repente, quando eles abrem os olhos e eles começam a sentir o ardor no seu coração, e eles passam a entender e reconhecer que ele nunca deixou, que ele nunca abandonou, mas a palavra e a sua promessa é verdadeira: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos na teologia sistemática de Stanley Horton, ele vai estabelecer uma frase, que diz assim: a ceia, ela não celebra um Cristo que ficou no túmulo, mas um Salvador que, estando à destra de Deus, faz-se presente pelo Espírito no meio da sua igreja. Isso é importante. Quando nós entendemos que ir à igreja é para ter um momento de adoração, de oferta a Ele,
Então nós precisamos vir com alegria. Porque outrora você vivia no mundo de pecado, escravizado, sem paz, sem esperança, sem expectativa. De repente o evangelho se revela a você, a luz aparece. E você entende que precisa de Deus e o aceita como Senhor da sua vida. E aí passa a ver o movimento e a dinâmica do poder da salvação. Você passa a ter transformação. Você é justificado, você é santificado. Você agora tem o seu nome escrito no livro da vida. E tudo isso traz condições para a alegria estar operando no seu coração. Tudo isso denota que verdadeiramente o evangelho é poder de Deus. E o evangelho é transformador e ele traz paz, ele traz alegria. Por isso que não podemos estar entendendo que a morte dele é o fim, não. A morte dele é o início para uma jornada de eternidade, de esperança, de gozo, de paz, de alegria. E hoje você pode sentir isso através do Espírito Santo que habita no nosso meio. Então vem à casa do Senhor na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja qualquer dia. É você vir com o propósito de ofertar adoração, gratidão e enaltecer o nome dele, que vive e reina para todos sempre, aleluia. Não podemos dar ouvido às falácias da solidão, porque isso é uma mentira das trevas. Se as crises e as lágrimas tentam te dizer que você está desamparado, ei, olhe para o pão, olhe para o cálice. Isso vai te remeter a uma situação maravilhosa, porque são sinais que ele deixou, que ele está presente, que ele vem voltar para buscar a sua noiva. Então você não vai atravessar o vale sozinho, você não vai estar solitário nessa carreira. O dono da mesa está ao seu lado, ele não te abandonará. É importante gerar fé no coração. É importante crer que verdadeiramente vai muito além de uma religiosidade. É experiência viva com Ele. É experiência com aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então o Espírito Santo, ele passa a ser o paráclito que cura a orfandade, ou seja, é aquele que verdadeiramente está à disposição. João 14,16 fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso é promessa. E fiel é aquele que prometeu. Portanto, nós não podemos ficar se justificando e muitas das vezes entrando nessas narrativas: Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Não dê ideias ou ouvidos para que o inimigo coloque em seu coração a dúvida, para que você entre no desespero, na hesitação e achar que não tem solução. Tem solução, porque ele ressuscitou. E ele fez a promessa: eu vou enviar o Consolador para que fique convosco todos os dias, para sempre, até aquele dia que ele vem restaurar, levar para os céus a sua amada igreja. Tudo isso ele fez para que a igreja não se sinta órfã. Jesus enviou Alus Paracletos, que quer dizer o seguinte: outro Consolador da mesma essência. Não vai perder em qualidade, não vai perder em essência, não perde nada, porque o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo também
tem os mesmos poder, os mesmos atributos, e ele conduz a amada do Senhor com alegria, porque verdadeiramente assim ele foi designado para esse tempo. O termo paráclito, ele vai definir aquele que é chamado para estar ao lado, aquele que é o advogado, o ajudador, o intercessor. Então veja que a orfandade espiritual, ela vai ser quebrada quando entendemos que o Espírito Santo não é uma influência, ele é algo verdadeiro, é a sua presença que habita em nós, ou seja, Cristo está habitando através do Espírito Santo em nosso coração. Não é algo impessoal, não, é Ele, é a presença viva, Ele está conosco. E nessa noite tão especial, o Espírito Santo, ele vai atuar como o selo da nossa filiação. Isso é muito importante, porque quando nós se sentimos filiados, temos um pai, temos uma herdade, nós não estamos abandonados. Então ele, como o selo que garante, é ele que dá esse lastro, é ele que dá o aval para o cumprimento do projeto glorioso. Então veja, nesse aspecto ele vai consolar os abatidos, ele vai fortalecer os que estão em guerra espiritual, ele também vai manter o fogo do altar aceso. Isso é fundamental. Precisa que o fogo do Espírito Santo esteja queimando no seu coração. E eu pergunto, tem fogo aí, irmãos? Tem aí o calor do Espírito Santo? Você ainda sente a glória, a presença do primeiro amor, quando Ele te chamou, quando Ele quebra o embaraço do pecado e diz verdadeiramente, agora tu és livre. Ainda há calor do Espírito Santo, ele ainda é presente na tua vida. É importante nós entender que sem o Espírito Santo, a ceia do Senhor seria somente como um funeral, não teria sentido. Mas quando o Espírito Santo ele está presente na ceia, este ambiente é festa de ressurreição, este ambiente é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, aleluia. Oh, manahara chorou meneovrinai subrinávia. O iquetuineclavla sumandai. Por isso é importante vir ao culto não como espectador, mas aquele que se doa, aquele que adora, aquele que louva, aquele que glorifica o nome daquele que é merecedor, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. Dentro desse propósito, não venha participar da ceia como quem cumpre somente um ritual. É mais um culto, é mais uma reunião. Não, participe como aquele que depende de um consolador. Participe da forma daquele que verdadeiramente precisa viver e precisa viver nele, porque ele tem fonte de vida eterna, ele tem alegria. Então, amados, peça que o Espírito Santo remova a frieza do seu coração e que ele traga o renovo que só quem é o filho da casa pode receber, só quem é filiado, só quem é alcançado por essa promessa pode desfrutar dessa benesse. Se você está no vazio espiritual, se você está sentindo aí uma frieza, hoje é dia de queimar esse teu coração e levantar novamente esse altar para adorar, para exaltar. Não vale a pena nos últimos dias nos apagar das luzes
luzes que estamos vivendo, achar que dá para viver essa vidinha medíocre. Não, é medíocre porque não tem Deus, é medíocre porque não tem presença, é medíocre porque não tem experiência. Mas o Filho de Canto e Derebia Nava Súbia morreu pelos teus pecados e trouxe o Espírito Santo para habitar e dizer: há fogo, há alegria, há poder, há presença. Então adore ao Senhor e entrem nessa noite na órbita espiritual. Dê a Ele a oportunidade de novamente fazer morada em seu coração. É importante entender que a mesa, como restauração da identidade da família, diz o texto em Efésios 12:19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando nós olhamos desta forma, nós estamos vendo aqui distinções muito bem elaboradas, muito claras para nós. Não somos estrangeiros, desconhecidos. Não somos forasteiros que às vezes anda sem rumo, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Existe uma família, aleluia, existe uma promessa. E se eu e você somos concidadãos dos santos, ou seja, se nós estamos nessas fileiras dos fiéis, dos santos, e estamos inseridos na família de Deus, então é motivo de adorar, é motivo de glorificar. Para de reclamar, para de murmurar, tira isso da tua vida, isso não te faz crescer, isso só te diminui, isso só faz com que você fique sentindo vazio na tua alma. Comece a adorar. Ah, tá difícil, pastor, eu estou em crise. Adore na crise. Ah, pastor, eu estou na enfermidade. Adore na enfermidade. Quando você começar a entender esse processo de louvar e reconhecer que a Ele a glória, que a Ele o louvor, que a Ele a adoração, você vai esquecer da tristeza, você vai esquecer da crise, você vai esquecer da enfermidade, porque o Espírito de Deus, Ele consola, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele age no nosso meio e na nossa vida para nos dar garantia, porque Ele não nos abandonou. Você não é órfão, você é filho de Deus, aleluia. É importante que nós possamos entender que a mesa, como restauração da identidade da família, entender que muitas das vezes o pecado, ele vai gerar isolamento. O pecado vai te retirar do ambiente, do calor, do ambiente da santidade. O pecado vai te corroer. O pecado vai te afastar da presença dele. Mas quando a graça, ela gera comunhão, então a graça, ela te busca. A graça te ressocializa, a graça te dá esperança, a graça estabelece vínculo, a graça vai te dar condições. Então, amado, não se deixe levar pelos pratos de lentilha que muitas das vezes o mundo oferece, achando que é suficiente para a tua vida. Não, isso é passageiro. Agora entenda que é o maná do céu, o pão da vida. Ele vem para preencher, ele vem para dar alegria, ele vem para estabelecer a comunhão, ele vem para estabelecer a paz. Então veja que o maior ataque do inimigo contra o cristão é tentar convencer você, é tentar fazer com que você venha viver uma vida forasteira, você venha se sentir rejeitado. É essa a proposta do inimigo, é isso que muitas das vezes você vai ser
afetado aí fora. Por isso o crente precisa estar na igreja, por isso o crente precisa estar nas reuniões, por isso o crente tem que orar, por isso o crente tem que ler Bíblia, por isso o crente tem que testemunhar mudança e transformação. Se há Espírito de Deus na sua vida, tem que haver fruto, tem que haver alegria, tem que haver desvio do mal, tem que sair do ambiente da contenda, da chocarrice, tem que sair do ambiente da murmuração, das rodas dos escarnecedores. Lá não é teu lugar, o teu lugar é onde está a graça, aonde ela está presente, aonde ela manifesta. Então a Santa Ceia, ela passa também a ser o tribunal, onde essa mentira toda que Satanás propõe para a tua vida, ela passa a ser anulada, porque ao comer do pão, o mesmo pão, para que possamos reafirmar que somos um só corpo, ou seja, você participa do pão, você participa do cálice, é porque está em comunhão com Ele, é porque você tem a plenitude da graça, é porque você vive verdadeiramente essa relação, esse vínculo com Ele, é o divino no humano, é o humano no divino, e isso é maravilhoso. Então veja que a mesa da Santa Ceia, ela reforça o nosso pertencimento. Você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva dele. Nela, o fraco, ela vai encontrar força da unidade. Nela, o ferido vai encontrar o bálsamo da fraternidade. E também o arrependido, ele vai encontrar a segurança da família de Deus. Aqui é uma família de Deus, e a família guarda um ao outro, a família ora pelo outro, a família dá cobertura, a família estende a mão. Então grupinhos, movimentos contrários não pode estar habitando na família. Você tem que clamar, você tem que interceder, você tem que estar ligado ao trono, e do trono vem a graça, e do trono vem a vida, e do trono vem a resposta, e do trono vem perdão, e do trono vem a presença, para que a família possa estar em unidade, e unidade de pertencimento, e unidade de cura, e unidade de estender mão, e unidade de fraternidade, porque verdadeiramente Ele está no nosso meio. É importante ser membro da família de Deus. Isso significa ter direito à mesa, isso significa ter direito à herança, e isso significa que a proteção do Pai vai estar tendo cobertura na tua vida. Aleluia. Ao segurar o pão e o cálice hoje, quando você estiver nesse momento, você precisa estar consciente e declarando no seu coração: eu tenho um pai, eu não sou órfão, eu tenho uma família, eu não estou sozinho, e eu tenho um lugar. Aqui é o teu lugar. Enquanto você tiver a nomenclatura de um cristão, você tem que congregar, você tem que estar pertencente a um lugar, a uma família, porque o Pai aqui está. O Pai propôs a mesa, e esse ato de cear na noite de hoje, ela vai curar feridas, ela vai trazer o aspecto de redenção. Aquele que se sente rejeitado vai se sentir acolhido, e também vai restaurar você a alegria de pertencer ao povo de Deus, que não é órfão. O povo de Deus tem nome, o povo de Deus tem história, o povo de Deus tem pertencimento. Então, verdadeiramente, você vai ser denominado como partícipe da noiva do Cordeiro, amada do Cristo. Então, amados, nessa noite, não se deixe levar por contendas que aconteceu, por conversas que talvez procuraram fragmentar a tua fé, e você está entristecido, você talvez está abatido, rejeitado, se sentindo isolado de todo mundo. Ei, o Senhor está aqui hoje, a presença dele é verdadeira. Então não olhe apenas para o passado, para a cruz, mas olhe para o presente, onde há presença. Hoje tem presença, a mesa da ceia representa a verdadeira presença, e olhe para o futuro, porque a sua volta é real.
real, a sua vinda é certa e você vai ter que estar na fileira dos fiéis quando Ele chamar você pelo nome. Quando nós paramos para refletir que a presença ou o ato presente é Ele que está aqui cuidando de você. Quando Ele está presente, Ele cuida dos detalhes da tua vida. A tua necessidade, que muitas das vezes está no oculto do teu coração. E isso traz às vezes certa agonia, aflição e tristeza. Ele está vendo, porque Ele é aquele que cuida. Quando nós passamos a entender que Ele é o sustento, aí nós vamos entender que Ele é o pão que sacia a sua alma. Não vá atrás de ideologias, de narrativas. Vá à palavra de Deus. Busca na palavra de Deus. Aqui é o pão vivo. Aqui é o maná. Aqui é a oferta daquilo que traz alegria ao coração do homem. Se está se sentindo com fome espiritual, Ele te sustenta. Ele tem pão. Ele tem alimento saudável. E também Ele é a promessa. Porque Ele diz, Ele voltará, Ele virá para nos buscar. Isso é verdadeiro, irmãos, está chegando os dias. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para viver essa vida, mediana, não. Você tem que ser posicionado. A presença dEle só é possível se houver posição. Quando Isaías estava naquele momento difícil, quando a glória invade aquele ambiente e ele sente as suas misérias, ele precisava de algo do Senhor, o sobrenatural atuando, porque quando a presença entra, nós sentimos o impacto da presença. E naquele dia Isaías falou, ei, eu estou perecendo. Eu estou morrendo. Por quê? Porque eu sou um pecador. Eu não sou merecedor. Eu estou em iniquidade. Eu não consigo desfrutar essa glória. Eu não consigo estar diante dessa presença. Ei, eu vou morrer. Eu estou com a minha carne tremendo. Ela está querendo se soltar. Ou seja, é esse o estado do pecador quando está caído. É essa situação que talvez você esteja sentindo. Porque anda longe do redil. Está levando uma vidinha, como querendo dizer, está tudo bem, não está tudo bem, não. A presença dele precisa estar aí para se tornar restauradora. Você não vai conseguir se sustentar nessa condição por muito tempo. E o perigo maior é porque ele já está a caminho. E ele vem buscar uma noiva sem mancha. Ele vem buscar uma noiva que está adornada. Ele vem buscar uma noiva que está anelante, clamando, ora vem, Senhor Jesus. E o que o teu coração diz? E o que acontece com a tua vida é esse devaneio que você vive. Cristo está voltando, é a promessa. Eu virei outra vez. Então, se você entrou aqui hoje se sentindo desamparado, saia com certeza. A certeza que você tem um Pai que zela por você. A certeza que você tem um Salvador que prometeu nunca te deixar. Não dê ouvido às narrativas. Ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra. A tua vitória está em você abrir o teu coração. A tua vitória está em você rasgar e falar, eu quero Jesus. Eu preciso dele na minha vida.
Eu já não suporto mais as noites tristes que eu tenho passado. Eu já não suporto mais o distanciamento que eu estou vivendo. Eu preciso da alegria viva do Espírito Santo na minha alma. Eu preciso desse calor que traz uma motivação e me trabalha de maneira a confiar e a esperar nele. Hoje, a mesa está posta. E a pergunta é essa. Entregue agora, diante da mesa, diante do altar, todo o seu sentimento de solidão. Se desprenda disso e receba, meu amado irmão, aleluia, o pão, o cálice, como selo daquele que habita no teu coração e quer voltar a habitar no teu coração e trazer você à pertença de filho. Venha a responder o chamado dele nesta noite, porque o mestre está aqui. A noite de orfandade, ela acaba, ela se elimina. E o dia da comunhão, ela chega. O dia da vitória está diante de ti. O dia da alegria no teu coração está proposto. Mas você precisa dar um passo. Você precisa sair desse embaraço. Você precisa declarar: eu preciso de Jesus. Eu preciso da sua presença. Então eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Será que você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ou você ainda não consegue estabelecer isso porque você está triste, se sentindo rejeitado, isolado, sem paz, sem esperança, sem salvação? Hoje eu te convido. Se você quer retornar à presença dele, se você quer voltar a desfrutar do melhor de Deus nos tempos de hoje, é a presença do Espírito Santo que vai acalentar a tua vida, que vai trazer as respostas que você precisa. E eu quero orar por você. Talvez nem chame você à frente, mas se você quiser vir, venha. Porque às vezes a pessoa se sente constrangida. Agora vamos entender que eu estou assim. Não. O importante é que Ele está te vendo. O importante é que você possa abrir o teu coração e rasgar na presença dEle. Sair do embaraço que o inimigo preparou. O laço para te arrebentar. Hoje é dia de reconciliar. A mesa está posta. Se sinta pertence à identidade de filho, à identidade de pertencer a uma família. Sinta hoje, saia daqui flutuando, alegre, porque Ele muda a tua situação, Ele transforma.